a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Salmo 127, do verso 1 ao 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? No verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Portanto, basicamente o que isto quer dizer é que a malta agora já não tem que se levantar cedo, já não tem que se deitar tarde, temos que deixar de trabalhar, porque afinal estávamos errados na vida. Glória a Deus. O Machado é muito sincero. Estava à espera desta palavra de revelação. Ele andava confuso nos últimos tempos. Mas porquê é que eu tenho que me levantar tão cedo para ir para o Laranjeiro e para Setúbal, etc, e fazer estas coisas todas? Enfim. Glória a Jesus. Eu creio que todos nós sabemos, ou digo eu, a grande maioria que aqui está, sabemos que, tal qual ainda agora até o pastor Arão falava, não é? Que estamos em edificação, estamos em construção, não é? Somos como que um edifício que está a ser levantado, está a ser construído. E realmente quando nós passamos às vezes aí por algumas estradas, ali a seguir ao 25 de Abril, não sei se vocês se lembram, aconteceu muito isso, que pessoas que recebiam grandes fatias de orçamentos para a construção de grandes edifícios, depois de repente estancava a edificação, parava, bloqueava, e tu ias a saber mais tarde o que é que tinha acontecido. Pois olha, foi os construtores, foram os empreiteiros, depois agarraram na guita e uns para o Brasil, outros para ali, outros para lá, e ali ficava aquele edifício, não é? Ou seja, desprezado, causando até uma má imagem, não é? A quem passava, porque eram edifícios que parecia que estavam em ruínas, mas a verdade é que eles tinham-lhes sido bloqueada a sua construção. E era disso que eu queria falar aqui nesta manhã, era acerca da construção e da edificação. E o título da mensagem é Sábios Construtores. Porque nós fomos chamados a ser construtores. Amém? Quem concorda comigo? Fomos chamados a ser construtores. E primeiramente fomos chamados a ser construtores da nossa própria vida, ok? Da nossa própria vida. E eu penso que não é egoísmo quando nós dizemos que temos que edificar-nos a nós em Cristo, para que através de nós outros possam ser edificados em Cristo. Amém? Isto soa a egoísmo? Soa-vos a egoísmo? Eu creio que não. Eu creio que não, porque nós vamos ter a capacidade de edificar alguém na medida em que nós somos edificados. E hoje em dia pode acontecer que em muitas pessoas ocorra que querem edificar outros, mas eles próprios não estão edificados naquilo que os outros necessitam de ser edificados. Não sei se me estou a fazer entender. Esta frase é conhecida, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Muitas vezes, tal qual também o pastor Arão dizia, que as pessoas necessitam de conhecer a Jesus. As pessoas necessitam de ver as suas vidas edificadas em Cristo. Mas muitas vezes há pessoas que tentam edificar essas vidas, mas essas mesmas pessoas não têm a sua vida devidamente alicerçada e edificada em Cristo. Entendemos isto? Muitas vezes essas pessoas que almejam, anseiam, que querem legitimamente, de certa maneira, poder ser influência na vida de outras pessoas. É legítimo ser uma boa influência na vida de outras pessoas. Eu gosto de ser uma boa influência na vida das outras pessoas. Eu fico triste comigo próprio
Quando eu vejo, quando eu sei que sou ou que fui uma má influência na vida de uma determinada pessoa. Portanto, é legítimo que tu e eu queiramos ser boa influência na vida das pessoas. Se bem que há pessoas que por vezes não estão muito preocupadas com isso, mas eu estou a falar para as pessoas que fazem parte deste ministério, desta igreja, fazem parte do povo de Deus, fazem parte da grande comissão, fazem parte daqueles que foram chamados, que foram escolhidos e que nos seus corações querem servir a Deus para o resto das suas vidas. Essas pessoas necessitam de alicerçar e edificar as suas vidas em Cristo. Todos nós necessitamos, se queremos realmente edificar a vida de alguém. Porque a palavra de Deus, numa passagem muito conhecida em Lucas capítulo 6, verso 46, se me quiserem acompanhar. Lucas 6, verso 46. Diz a palavra de Deus assim: Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Começa a perguntar: porquê é que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu vos mando? Trata aqui de duas situações muito específicas. Duas situações muito específicas. Porquê é que me chamais Senhor, Senhor? Porquê é que dizeis que eu sou Deus? Mas depois, no fundo, não fazeis aquilo, ou não sois consequentes com aquilo que a vossa boca diz. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Quantas vezes já passámos os olhos, já lemos, já ouvimos esta passagem bíblica? Provavelmente os dedos das mãos e dos pés, e outra vez a das mãos e dos pés, não chegariam para contar as inúmeras vezes que esta passagem alcançou o nosso coração, ou pelo menos entrou pelos nossos ouvidos, porque dos ouvidos ao coração vai uma grande distância. Eu tenho para aí 2 palmos, ou não chega 1,5 palmos. Mas se eu for medir a distância que está entre o meu ouvido e o meu coração, sinceramente falando, por vezes são milhares de quilómetros. Eu creio que temos que encurtar a distância entre o ouvido e o coração. Não sei, eu falo por mim, não é? E gostaria que pudesse também falar para mais alguém aqui neste lugar. Porque na verdade, porque me chamais Senhor, Senhor, se na verdade os alicerces da vossa vida não são aqueles que eu anuncio que são os verdadeiros, que são os reais, que são aqueles que vão resistir, aqueles que vão permanecer. Porque somente dizer Senhor, Senhor não importa, não interessa. O mais importante é que nós, na verdade, creiamos que Jesus Cristo é o firme fundamento e que não podemos nem devemos viver uma vida de Senhor, Senhor, mas sem um relacionamento com Cristo. Amém? E o relacionamento vai para além dos cultos. A palavra de Deus incentiva, anima, diz que bom é que nós nos congreguemos e que não deixemos de nos congregar. É real, é importantíssimo que as pessoas que vêm ao culto este domingo pudessem sentir um zelo no coração, dizer assim, eu tenho que passar a vir aos cultos ao domingo. Há muitas pessoas que eu pergunto, então irmão, não foste ao culto, já não vais ao culto há tanto tempo. Às vezes aquelas pessoas que nos dizem, não é que não tenho dado oportunidade, não tenho podido. Prioridades trocadas. Senhor, Senhor,
mas as casas não estão construídas sobre o firme fundamento, porque aquela casa que está construída sobre o firme fundamento, essa casa, tal qual o pastor Arão dizia, tem a necessidade e alegra-se quando vem à casa do Senhor. E não aceita trocar a prioridade. Neste ministério há pessoas com as prioridades trocadas. E nós estamos suscetíveis, cada um de nós, a dado momento, a começar a trocar as prioridades. Não importa só dizer Senhor, Senhor. Não importa só anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Importa que haja um relacionamento pessoal. Esse relacionamento é que vai fazer com que a tua vida possa estar estabelecida na rocha firme ou não. Porque depois há muitas pessoas que vêm todos os domingos ao culto. Todos os domingos ao culto. Mas mal vem um abano às suas vidas e estão totalmente vulneráveis, revoltam-se, iram-se, escandalizam-se, zangam-se, odeiam-se. Mas todos os domingos dizem Senhor, Senhor, amém, aleluia. Mas o Senhor não é isso que está a falar. O Senhor está a falar realmente de uma mudança de vida, de uma edificação em Cristo, não uma edificação humana. Não uma edificação religiosa, é uma edificação em Cristo. Que as pessoas, tal qual o pastor Arão também dizia, mudam comportamentos. Há que haver mudança de comportamentos. Há que mudar a nossa atitude perante os demais. Queres edificar a vida de outra pessoa? Muda a tua atitude, não esperes que a pessoa mude a atitude dela. Queres edificar a vida de uma pessoa, de um ministério? Respeita ao ministério dos outros. Submete-te ao ministério dos outros. Não basta dizer amém, amém. Há que praticar. Quando sejas confrontado com outra pessoa, pensa que ela pode ser mais importante que tu. Não creias que tu és mais importante que ninguém. Edifica a tua vida desta maneira. Edifica a vida dos demais desta maneira. Não basta vir ao domingo. Não basta Senhor, Senhor. Há que edificar. E a edificação tem uma base muito grande. Se queres edificar em Cristo, tens que edificar em obediência. Amém? Obediência. E a obediência, ela é complexa. A obediência não é qualquer coisa simples, é complexa. A obediência é complexa. E ela tem qualidades, tem características. E eu gostaria que pudéssemos passar a Neemias, capítulo 3. Toda a gente conhece o livro de Neemias. Amém? Se puderem pôr o verso aí atrás, eu agradecia. Neemias, capítulo 3. Poupa-nos tempo, provavelmente. E diz assim: ao lado destes repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o pescoço ao serviço do Senhor. Ali há qualquer coisa. Não, é só o 3, é só o 3. É só o 5, perdão. Ao lado destes repararam os tecoitas. Estávamos a falar, deixa estar o versículo, estávamos a falar de que Neemias foi chamado para edificar algo que estava destruído, algo que ele sentiu chamado de edificar. E como estratega que era, organizou grupos, etc. E a palavra de Deus diz que em cada área trabalhava um determinado número de pessoas. Sabes o que é que isto nos ensina? Se tu fores ver no livro de Neemias, quando realmente começaram a fazer a reconstrução, diz que cada governador de uma determinada área construía. Os sacerdotes noutra área construíam na sua área. Os levitas noutra área construíam na sua área. E mais governadores de tal sítio construíam ali. E os outros ali. E não havia aquela confusão de dizer, mas agora o outro veio aqui dizer que isto agora já não é assim, que aqui manda mais que eu. Não. As coisas estão estabelecidas. As pessoas têm ministérios. É um desrespeito quando tu chegas a algum lugar, lá porque és o pastor ou não sei quem tu és, e vais dizer, não, mas é porque é que é agora que já não posso fazer assim, porquê? Estás a desrespeitar aquela pessoa. Estás a destruir o ministério que Deus está a levantar na sua vida.
Não estás a construir, não estás a edificar. E diz que aquilo estava tudo de tal maneira organizado que, entretanto, diz que estes nobres, os nobres, entre nós há pessoas nobres. Ou se creem mais nobres, provavelmente eu por vezes posso cair no engano de entender que sou mais nobre. Mas olha, curiosamente os nobres, a única vez, creio eu, que fala deles, diz que não meteram, não quiseram fazer parte de... Eles tinham um ministério à parte, eles não estavam sujeitos, não queriam estar sujeitos àqueles que dirigiam. Eles não queriam estar sujeitos às pessoas que já tinham os ministérios atribuídos. Eles não queriam fazer a parte deles. Eles achavam-se superiores aos demais. Eles achavam que não tinham que edificar sujeitos às outras pessoas. E a edificação da nossa vida e a edificação da vida dos demais passa pela obediência. E estas pessoas foram desobedientes. Não basta só dizer Senhor, Senhor. Há que vivê-lo. Há que viver as coisas. Há que passar pelas coisas. Muitas pessoas, algumas pessoas pelo menos que eu tenho conhecido, contornam as situações. Dão a volta às situações. As coisas que vêm à tua vida são para serem enfrentadas. Estas pessoas, estes nobres, teriam que ter aceitado. Porque havia um que estava a distribuir tarefas. E distribuiu tarefas por outros. E outros distribuíam tarefas a outros. E na nossa vida nós temos que entender que é assim. Provavelmente para edificar uma igreja, para edificar uma vida, para edificar uma pessoa, nós temos que estar suscetíveis a que haja pastores de pastores e pastores de pastores e pastores de pastores. Líderes de líderes, líderes de líderes e líderes de líderes. Ou vamos depender todos do Miguel Dias, como líder, vamos dizer, máximo neste ministério e da igreja? Claro que não. Claro que agora aí há vários patamares que vêm descendo desde Miguel. Entendem? Temos que estar sensíveis a que Deus pode querer fazer as coisas de diferentes maneiras. Não basta só Senhor, Senhor. Basta que possamos vivê-lo e considerar que se somos edificadores, fomos chamados para ser edificadores em Cristo, temos que estar suscetíveis a que aquela vida que está ali à nossa frente necessita de ser edificada. Como é que eu vou edificar esta vida? Vou-me impor perante esta vida e vou-lhe dizer, aqui eu sou tal, hein? Estás a destruir o ministério dessa pessoa. Quando tu submetes, quando tu te humilhas ao ministério daquela pessoa, o teu próprio ministério está a ser levantado. Mas é que nós vemos tudo deturpado, tudo ao contrário. Nós queremos impor-nos humanamente, na nossa carne, impor a nossa autoridade. Trazemos uma grande bagagem da história, muitos anos de liderança, muitos anos de experiência. Então esses anos de liderança e de experiência que nos sirvam para ver com os olhos de Jesus e ver que aquelas pessoas que estão ali à nossa frente têm que ser edificadas, estão a ser edificadas. E não vamos ser nós que vamos destruir isso. Vamos em obediência. Ai, e quando nós temos que obedecer àquele a quem achamos que não tem porquê dar-nos nenhum tipo de orientação. Ai, qual ministério qualquer, qual edificação qualquer. Isto aqui não funciona assim. Não pode ser. Como é que esta pessoa me está a dar uma orientação? Como é que esta pessoa me está a dizer algo? Não pode ser. Pois prepara o teu coração, prepara a tua vida. Porque a obra de Deus é tremenda. A obra de Deus é tremenda. Tal qual estava aqui a ser falado. A obra de Deus é tremenda. É maravilhosa, como dizia Jesus, é maravilhoso, como dizia o Daniel. Os nobres não queriam estar debaixo da supervisão de ninguém. Não queriam. A soberba e o orgulho não deixava. Mas aos soberbos e aos orgulhosos que teimam em permanecer nesse caminho, nós sabemos aquilo que o Senhor tem preparado para eles.
Irmão, irmã, sai desse caminho, sai dessa soberba, sai desse orgulho. Torna-te uma pessoa simples, torna-te uma pessoa contactável, palpável, uma pessoa comunicável, torna-te uma pessoa com quem se pode falar, com quem se pode tratar. Manifesta a Cristo dessa maneira, porque Jesus Cristo nem sequer as crianças impediu que pudessem contactá-lo, pudessem falar-lhe, pudessem estar com Ele. Porque estamos tão distantes, porque temos que ter uma visibilidade acima dos demais. Porquê é que será? Procura a solução. Procura onde está esse problema. Provavelmente estará dentro de ti e vais encontrar. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 Coríntios 3:10, diz a palavra de Deus: o apóstolo Paulo estava a falar aos Coríntios e estava-lhes a dizer que ele próprio tinha lançado o firme fundamento. Diz que, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, como sábio. Sabes o que é ser sábio? É ser prudente. Amém? Quantas atitudes imprudentes temos nós durante o dia, durante a vida, que não são sábias. Mas o apóstolo disse: eu pus o fundamento como um prudente, um sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Amém? O apóstolo Paulo tinha posto o fundamento aos coríntios, mas advertia agora: não me toca mais a mim, alguém vai vir edificar sobre este fundamento, sobre Jesus Cristo. E essa palavra é para nós aqui nesta manhã, é para todos nós. O fundamento foi colocado. Jesus Cristo padeceu, morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é o nosso firme fundamento. Amém? Então nós temos que edificar as nossas vidas sobre esta grande verdade, sobre esta realidade. É uma realidade. O mundo não pode ignorá-la. A vinda de Jesus, a crucificação, a morte e a ressurreição, a ciência tenta negar, mas o mundo, a partir daquele então, nunca mais foi o mesmo. Até o calendário, antes de Cristo e não há como contornar. É uma realidade. Provavelmente alguns ainda não viram. E provavelmente alguns estão a edificar as suas vidas em muitas outras coisas, mas não na realidade. Cristo é a realidade. Cristo é a verdade. Não há como contornar. Mesmo que queiramos, podemos contornar a situação, mas não há como contorná-la, porque contornamos por aqui e vamos esbarrar ali logo à frente. Não há como contornar. Edifica a tua vida em Cristo. Mas vê como é que edificas. Faz um alerta, que cada um veja como é que edifica. Irmão, irmã, vê como é que tens edificado a tua vida. Olha para dentro de ti, não olhes ao redor de ti, olha para dentro de ti. Ser coerente, ser realista, faz uma introspecção, faz uma análise interna da tua pessoa. Não analises sempre o que está à volta. Não vejas sempre os problemas que estão à volta. Faz uma análise de qual tem sido o teu caminhar. Em que situação é que tu te encontras? Com que estado de ânimo tu vives todos os dias? Essa é uma análise individual de cada pessoa, não é congregacional. É uma análise que cada pessoa tem que fazer a si própria. Esquecer-se do que está à sua volta. Esquecer-se que o outro é cabeludo, que o outro é isto, que a outra é aquilo e que a outra é assado e cozido. Esquecer-se disso tudo. E analisar o seu próprio coração, a sua própria vida. E ser coerente. E derramar o seu coração aos pés de Cristo. Nesse momento, nesse tempo em que está a analisar a sua vida. Derramar o seu coração aos pés de Cristo. Porquê continuamos sempre com os olhos postos em tudo à nossa volta e não analisamos o nosso interior?
há uma grande distância entre o ouvido e o coração. Temos que encurtá-la. E temos que abrir as portas do coração. Cada um veja como é que edifica. Começámos por ler que podemos nos levantar de manhã e deitar à noite. Mas não é isso que está em causa. Não é o trabalho que está em causa. Lá no Salmo 127, 1:2. Põe o Salmo 127, 1:2, por favor. Salmo 127, 1:2. Podemos nos levantar de manhã e deitar à noite. E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Mas não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois ele supra aos seus amados enquanto dormem. Estamos distraídos em querer edificar uma obra natural, uma obra exterior. E a palavra de Deus diz que não vale a pena nos levantarmos de madrugada, nem nos deitarmos muito tarde, porque andamos a trabalhar muito, porque diz que Ele supra as necessidades daqueles que o amam. E isto tem a ver com isso, com o amor, com o relacionamento com Cristo. Tem a ver com o relacionamento. Não tem a ver com o Senhor, Senhor e vir à igreja todos os domingos, se bem que isso é bom e é importante. Tem a ver com a introspecção pessoal que cada um tem que fazer a si próprio e ser realista e coerente. Deixar de viver em filosofias que nada edificam a sua vida. Deixar de viver em utopias, em ilusões falsas, em enganos e em mentiras a si próprio e aos demais. Porque muitas vezes quando tentamos enganar os demais, somente estamos a enganar-nos a nós próprios, porque nem aos demais conseguimos já enganar. Porque é o Espírito Santo que testifica da tua e da minha vida. É as tuas atitudes que dizem quem tu és. Não são o Senhor, Senhor, não são os aleluias, são as tuas atitudes. As atitudes que tu tomas nas situações pelas quais o Senhor te faz passar. Com as pessoas pelas quais o Senhor coloca à tua frente. É aí que se manifesta a Cristo na tua vida. Então é aí que nós temos que colocar o nosso coração e o nosso olhar. É aí que têm que estar as nossas atenções. Não é em levantar de madrugada, repousar tarde. Se bem que algumas vezes vamos ter que o fazer. Mas isso já está inerente ao facto de sermos seres humanos. Ao facto de sermos criação de Deus, porque foi determinado que o homem comeria o pão da sua dor. Amém? Do seu suor, perdão. Somos edificadores em Cristo. Edificando as nossas próprias vidas, podemos edificar as dos demais. Olha à tua volta. Olha à tua volta. Olha à tua volta. Olha as pessoas à tua volta. Tu sentes-te edificado pelas pessoas à tua volta? Tu sentes que tu edificas alguém à tua volta? Duas perguntas. Tu sentes-te edificado por alguém à tua volta? Outra pergunta. Tu sentes que edificas alguém à tua volta? Ou somente estás a edificar aqueles que são os teus filhos? Não fomos chamados para edificar os nossos filhos. Se bem que essa é uma prioridade nossa. Amém? Mas fomos chamados para muito mais. Muito mais. Então é importante que nós queiramos ser esses edificadores, porque fomos chamados para ser edificadores. 1 de Pedro 2,6, tendo em conta que a palavra do Senhor nos ensina 2,6. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Amém? Quem nela crer. Eu creio em Jesus. Eu também creio em Jesus. Eu recebi Jesus no ano tal. Eu vou à igreja todos os domingos porque eu creio em Jesus. Será só isso? O crer aqui e em toda a Bíblia será só mesmo denunciar com a boca? Porque diz aquele que com a boca falar e com o seu coração
Crer. Se tu crês com o teu coração, significa que o teu coração está vocacionado para crer em Jesus na sua amplitude. Amém? Na sua amplitude. Porque pode acontecer que seja só crer de boca, confessar de boca. Mas a palavra de Deus diz, não é só aquele que confessar com a sua boca e no seu coração crer. Quando já fala no coração, está a falar de algo que é interno, é o nosso âmago, é o nosso interior, é o nosso eu. Quando fala do coração, é muito mais profundo. Com o coração crer. Porque diz que onde está o tesouro do homem está o quê? Está o coração. Então, já que no que toca ao coração, é onde nós temos que nos preocupar. E por isso é que temos que fazer sempre análises introspectivas, em vez de externospectivas. Não sei se esta palavra existe, perdoem-me. Esta saquei agora de repente. Externospectivas. Mas introspectivas eu sei que existe. E aqui é que está o problema, é na introspecção que cada um tem que fazer. Porque quando fazemos uma introspecção e temos mesmo que chegar à conclusão real e verdadeira de quem somos, custa. Ficamos defraudados, não é? Por isso é que a salvação é pela graça. É mesmo pela graça, porque nenhum dos que está aqui nesta sala, quando faz uma genuína introspecção, pode dizer assim, que glorioso que eu sou, que bom que eu sou melhor, eu tenho mais fé. Eu isto não faço como aqueles fazem. Eu também não faria aquilo nunca na minha vida. Há pessoas que estão aqui nesta sala que ainda vão fazer coisas que hoje mesmo nem sonham que as vão fazer. Vão ser surpreendidos. Mas vai ser para a honra e glória de Deus. Porque Deus vai se manifestar através dessas situações. Está inerente, eu digo isto não é que eu seja profeta. Nem sequer da maldade, nem da miséria, nem da desgraça. Estou a dizer isto porque isto está inerente ao nosso coração. Está inerente a quem somos. É que a cada dia fazemos coisas que não esperávamos. Pensamos coisas que pensávamos que já não as iríamos pensar. Faremos coisas que já não pensávamos que as conseguiríamos fazer. Diremos coisas que já não pensávamos que as iríamos dizer. Mas glória a Deus que estamos na escola. Amém? Estamos na escola ou não? É uma escola. A igreja é uma escola. A igreja é onde aprendemos a servir. É onde aprendemos a amar a Deus. Eu espero que aqui tu aprendas a servir a Deus, tu aprendas a amar a Deus, tu aprendas que Deus não está tão longe assim da tua vida. Eu espero que tu aqui possas sentir-te edificado, porque nós fomos chamados, os que estamos aqui, a ser construtores, sábios construtores. No Salmo 118, 22 diz a mesma coisa. Salmo 118, 22. Diz a palavra de Deus. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Amém? Sabes o que é uma pedra angular, não é? A pessoal da construção sabe o que é a pedra angular. Quem é que sabe o que é a pedra angular? O pessoal da construção, sim. Antigamente, hoje em dia já há outras estratégias e outros materiais e outras formas de fazer construção, mas antigamente era mesmo uma pedra que fazia o ângulo que unia as paredes. Amém? E claro, a pedra angular, neste caso, tinha um significado, mas ela tem o mesmo significado hoje nas nossas vidas, porque ela tem a ver com o edifício. E o edifício, estando bem alicerçado, aonde a pedra angular é Cristo, tu podes acreditar que venham as tempestades que vierem, tu serás mais que vencedor em todas as situações. Amém? Porque tu estás baseado na rocha firme e porque aquilo que sustém a tua vida, o edifício da tua vida, é uma pedra angular que se chama Cristo. Romanos 14, 19. Quão importante é este versículo? Quão importante é este versículo para nós? Esta palavra é muito importante para nós. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Assim também seguimos as coisas da paz. Aqueles que, na verdade, estão interessados e estão preocupados com o reino de Deus e com a edificação da vida das pessoas,
têm que saber que não têm que causar tropeço, não têm que causar confusão, têm que causar paz. Aonde tu estás, tens que causar apaziguamento, paz. Nos sítios onde tu chegues, onde há convulsão, quando a tua presença chega, a tua missão, não estou a dizer que o consegues sempre, mas a tua missão, como um edificador, como um filho, como uma filha de Deus, é causar paz. Não é levantar a tua voz, os teus argumentos. É causar paz. E ainda que para isso tenhas que te humilhar e obedecer. Amém? Por isso é que diz, assim pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. Porque quando estamos a fazer isso, quando estamos a ser portadores da paz, estamos a edificar as pessoas. Trata-se de edificar edifícios que são vidas, edificá-las em Deus. Mas quantas vezes nós chegamos a um local e... Espera aí, então, mas isto não pode ser assim, pá. Não é assim, isto é assado. Quantas vezes isso acontece? E as coisas até não estão convulsionadas. As coisas estão de acordo àquilo que está estabelecido. Mas nós, porque achamos que as coisas já não são como eram antigamente, então dizemos que está tudo mal, está tudo trocado. E ao invés de calarmos-nos e deixarmos que as coisas possam ir sucedendo de acordo àquilo que está estabelecido, somos nós os portadores da dissensão. Somos nós aqueles que vamos destruir algo ao invés de edificar algo. Isto agora é assim, irmã. Isto agora é assim, irmão. Ok, glória a Deus. Submeto-me, sujeito-me, porque as coisas agora são assim. Porque eu sei que assim estou a ser um pacificador. Porque eu sei que assim estou a contribuir para a tua e para a minha edificação. É simples. E quantas vezes somos colocados à prova nessas áreas? E, enfim, quão importante é sermos seguidores da paz. Diz a palavra de Deus que nenhum soldado ao serviço se envolve com outro exército. Amém? Eu penso que muitas vezes perdemos o foco da edificação das nossas vidas e da vida dos demais, porque somos soldados, ou pelo menos anunciamos com as nossas bocas, somos soldados de Cristo, mas muitas vezes o nosso coração não está inteiramente vocacionado, entregue, sujeito à vontade de Deus. E isso faz com que, aparentemente, se possa dizer que, ok, Senhor, Senhor, mas a prioridade continua a ser a minha. A minha forma de pensar. Quantas pessoas neste ministério têm cometido erros tremendos contra si próprios? E claro, consequentemente não promovendo a edificação de outras pessoas. Consequentemente, porque não se aconselham. Não tomam conselho. Provavelmente porque já sabem que o conselho vai ser adverso. O conselho vai ser contrário. O conselho vai ser algo que vai ser difícil de digerir. Mas quantas pessoas têm caído em situações, em erros, porque realmente não têm a total confiança no exército pelo qual lutam? Pelas pessoas pelas quais trabalham e lutam no seu dia-a-dia, lado a lado. Porquê é que a igreja está tão afastada? Porquê é que as pessoas têm tantas dificuldades de relacionamento? Porquê é que as pessoas têm tanta incapacidade de poder falar abertamente umas com as outras? Porquê é que as pessoas desconfiam umas das outras? Será que da nossa parte, individualmente, cada um de nós não teremos algo de quanta parte de culpa nisso? Será que isto não nos terá que fazer pensar? O que é que nós estamos a edificar? A minha pergunta, no fundo, no meio disto tudo é: o que é que nós estamos a edificar? Que tipo de edifícios nós estamos a construir? Que tipo de pessoas se estão a levantar ao nosso lado? Sim, porque as pessoas levantam-se.
De uma maneira ou de outra as pessoas vão se levantando. Mas que tipo de pessoas estão a levantar ao nosso lado? O tipo de pessoa que daqui por um tempo chega ao pé de ti e diz-te: eu já sei como é que isto tudo funciona. É este tipo de pessoas que estamos a edificar? Estamos a passar a visão do ministério aos mais jovens, aos mais novos? Estamos a edificar a vida deles? Estamos a edificar a vida dos nossos filhos, explicando o ministério, dizendo na verdade como é que as coisas funcionam, não escamoteando, não escondendo nada, porque não há nada para esconder? Ou vivemos num ministério no qual temos muitas coisas reservadas, as quais não podemos passar aos demais? Isso não existe. Provavelmente há coisas neste ministério que as pessoas que levam pouco tempo no ministério e na igreja não estarão preparadas para ouvir, não vão entender. Mas eu não estou a falar dessas pessoas, eu estou a falar das pessoas que estão ao nosso lado, que levam já algum tempo connosco no ministério. Que tipo de edifício é que está a ser levantado? O que é que nós estamos dispostos a fazer? Esta é a pergunta. Quanto é que queremos dar? Estamos dispostos a obedecer e não fazer como os nobres, que não estavam dispostos a colocarem-se debaixo da supervisão dos demais? Vamos ser nobres? Vir à igreja e ser pastor, ou ser líder, ou ser esposa de líder ou de pastor, é ser da nobreza? São perguntas que nós temos que fazer a nós próprios. O que é que estamos dispostos a dar? Qual é a nossa vocação? O que é que nós estamos dispostos a fazer para o Senhor? Sim, porque Ele já fez tudo por nós. E há muitas pessoas que necessitam de Cristo na sua vida. Sim, sim, também concordo com o Arão. Há muitas pessoas que necessitam de Cristo na sua vida. Mas eu penso que há muito mais necessidade que nós, a liderança em geral, possa dizer a quanto é que está disposta. A quanto é que estamos dispostos? Em favor dos demais. Porque isto é a edificação da igreja. Paulo dizia: eu já pus o firme fundamento. Agora veja lá cada um o que é que vai fazer com isso. Vai tratar isso assim como que só ao domingo na igreja é que vamos tratar de falar da salvação e de... Como é que vamos tratar as pessoas? Qual é a nossa preocupação na edificação das pessoas? São inquietações, irmãos. São inquietações. Como eu falava a semana passada, o futuro é lá à frente. Mas ele tem que ser trabalhado hoje. Hoje, amanhã, todos os dias tu trabalhas o futuro. E o futuro, embora nunca o consigas alcançar, ele está sempre à tua frente. Mas tu tens de trabalhar hoje aquilo que vai acontecer amanhã. Que haja no nosso coração o zelo e a preocupação de podermos edificar as vidas das pessoas. Amém? De edificar as nossas próprias vidas em Cristo, para podermos ser portadores dessa edificação. A palavra de Deus ensina que devemos considerar os outros, devemos respeitar os outros, devemos respeitar os ministérios dos outros, aquilo que Deus está a fazer na vida das pessoas. Se tivermos que dar um passo ou dois atrás para que Deus siga a fazer aquilo que tem a fazer, demos um passo ou dois atrás, deixemos as pessoas avançar. Deixa as pessoas avançar. A melhor coisa que podemos fazer é ser atalaias somente e deixar que Deus faça a obra. E no momento oportuno, como somos atalaias e estamos atentos, agimos de acordo a que essa pessoa não se escandalize, mas que seja edificada. Não podemos agir como juízes e autores
e detentores da verdade. A única verdade é Cristo. Amém? E nossas vidas e a vida das pessoas pertencem a Ele. Temos o privilégio de ser participantes na edificação de um corpo, de uma igreja, de pessoas que Deus traz às nossas vidas e que muitas vezes menosprezamos pelas suas incapacidades intelectuais, físicas. Menosprezamos as pessoas. Menosprezamos as pessoas. Temos que mudar a nossa mentalidade. Sei que há irmãos que estão a orar para que haja uma mudança de mentalidade. Eles próprios não escondem essas orações. Mudar a mentalidade. Para que haja uma verdadeira e genuína edificação do corpo de Cristo entre nós. Muitos ficarão pelo caminho. Sim, muitos ficarão pelo caminho. Alguns ficarão pelo caminho. Alguns ficarão pelo caminho. Mas não somos nós os donos das vidas. Amém? Mas temos a obrigatoriedade, a obrigação de ser edificadores em Cristo Jesus. Vamos colocar-nos de pé, vamos ter uma palavra de oração. Fecha os teus olhos aí onde estás. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de podermos participar aqui, Senhor, juntos desta celebração e por podermos participar da Tua palavra, Senhor. Nos chamastes como edificadores. Tu nos chamaste, Senhor, para ser partícipes, Senhor, desse mesmo edifício, Senhor, o qual é composto por todas as vidas humanas, os quais Tu chamas à Tua presença, Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos entregar nas Tuas mãos a nossa própria vida, Senhor. Todo o nosso ser e a vida das demais pessoas, Senhor. Para que realmente, por meio da pregação da Tua palavra, Senhor, Tu possas edificar, Senhor, as vidas em Ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que possamos discernir, Senhor, o quão importantes são as pessoas, Senhor. O quão importante é a edificação do Teu corpo, da Tua igreja, Pai. Está por em cima de outras prioridades que são as nossas pessoais. Está por em cima, muitas vezes, daquilo que são os nossos objetivos pessoais, Senhor. O Teu corpo, Senhor, a Tua vontade, Senhor, a Tua igreja está por em cima daquilo que é, Senhor, muitas vezes as nossas ansiedades, as nossas lutas pessoais. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a suplantar-nos a nós mesmos, Senhor. Às nossas próprias frustrações e inquietações e que possas revelar-te a nós, Senhor, e dar-nos a capacidade, Senhor, de poder, Senhor, ver mais além, mais para a frente. Possamos ver uma igreja edificada, Senhor, onde as pessoas confessam o Teu nome, mas não somente que confessam o Teu nome, senão que têm uma relação íntima contigo, Senhor. Pessoas que solidificam a sua vida, Senhor. Pessoas que baseiam a sua vida numa rocha firme, que és Tu, Senhor Jesus. Pessoas, Senhor, que realmente, Senhor, passa o que passar, haja o que houver, Senhor, têm-te a Ti, Senhor, como o prumo das suas vidas, como o norte, Senhor, a bússola, Senhor. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Limpa todo o nosso coração, Senhor, o nosso interior, de tudo aquilo que tem estorvado, Senhor. Que realmente, Senhor, a revelação, Senhor, da Tua igreja possa alcançar o nosso coração. Pai, queremos ser edificadores do reino de Deus, o reino de verdade, o reino de justiça e o reino de paz, Senhor. Mas não queremos ser edificadores de forma humana, senão queremos ser impulsionados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ensinados pela Tua palavra, Senhor. Acende o fogo em cada um dos Teus filhos aqui neste lugar. Pai, se há pessoas aqui que, Senhor, o Teu fogo está extinto, que Tu possas acendê-lo nestes dias, Pai. Que a Tua palavra incendeie os nossos corações, Pai. Que nos anime, Senhor. Que a Tua palavra nos revigore, Senhor. Nos incentive, Pai, porque sabemos, Senhor, que as nossas forças provêm de Ti, Senhor. O nosso ânimo, Senhor, provém de Ti, Senhor. A nossa alegria, o nosso gozo provém de Ti, Senhor. Por isso, Pai, eu quero orar-te, Senhor. Senhor, orar-te de uma forma muito simples, Pai. Que
que Tu possas ouvir, Senhor, o clamor e a oração de todos aqueles que neste tempo aqui estiveram, Senhor. E que Tu possas, Senhor, acender as suas vidas, Pai. Aquele que está caído, levanta-o, Pai, no nome de Jesus. Diz-lhe, Pai, que o caminho é mais para a frente, Senhor. Diz-lhe, Pai, para que se levante e caminhe com as forças que Tu lhe dás a cada dia. Que use toda a sua força, a força que provém de Ti, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Diz-lhe que não vale a pena esmorecer, não vale a pena olhar para trás, não vale a pena carregar o fardo do passado, senão que vale a pena olhar para o futuro e saber que Tu és um Deus galardoador daqueles que Te buscam, Senhor. Esse é o nosso futuro, Senhor. Viver pela eternidade contigo, Senhor. Mas enquanto somos peregrinos nesta terra, Pai, sabemos que temos um propósito a cumprir. Sabemos que muitas são as lutas pelas quais vamos passar, mas também sabemos, Senhor, que em Ti seremos mais que vencedores, Pai. No nome de Jesus, anima a Tua igreja, Pai. Anima estes servos e servas que aqui estão, Pai, que se levantam de madrugada, que se deitam tarde, Senhor, mas que, Senhor, muitas vezes estão carenciados, Senhor, de um consolo, Senhor, de uma intimidade contigo. Espírito Santo de Deus, Tu possas, Senhor, cativá-los com o Teu amor, Senhor, e que estas pessoas que aqui estão, Senhor, todos nós, Senhor, sem exceção, possamos sentir a sede e a fome de buscar-te, Senhor, a sede e a fome de estar contigo, Senhor, de invocar o Teu nome, Senhor, e de poder amar-te, Senhor, e ser amados, Pai. Limpa toda a transgressão, limpa da nossa vida tudo aquilo, Senhor, que estorva, Senhor, que o Teu amor possa fluir em nós e através de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por ser parte deste edifício, Pai. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que nos visita, por cada pessoa que nos ouve, que nos vê, Senhor. Que Tu edifiques as suas vidas também, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém.